Para iniciar, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês compreendam melhor. O direito ele é dividido em dois ramos, o direito público e o direito privado. O direito público ele regula a relação entre o Estado e os indivíduos, regula os interesses da sociedade em geral, de forma geral. São exemplos de disciplinas de direito público: direito administrativo, direito constitucional, direito penal. Já o direito privado, ele regula as relações entre pessoas comuns. São exemplos de disciplinas de direito privado: o direito do consumidor, direito empresarial, direito de família, que tratam de interesses de pessoas comuns. Já o direito público, ele vai tratar acerca dos interesses da sociedade de forma geral. Vamos iniciar agora o estudo, da disciplina Direito Administrativo. É uma disciplina muito cobrada em concursos públicos. Acredito que na maioria dos concursos públicos, de carreiras policiais, carreiras jurídicas, no concurso do INSS cai, concursos de prefeitura, na grande maioria dos concursos essa disciplina é cobrada. Então, o que é o direito administrativo? Qual é a função dele? Qual a função dessa disciplina? O direito administrativo, ele regula a atuação do Estado, dos órgãos e entidades públicas. É a disciplina que estuda a função do Estado, os deveres. Vamos iniciar pelo tema regime jurídico administrativo. É um tema muito cobrado em concursos públicos e é muito importante saber o conceito do regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é o conjunto de princípios que orienta toda a atuação administrativa. Ele define as prerrogativas e as restrições que são aplicadas ao Estado. Então, recentemente, no concurso da Polícia Militar aqui de Alagoas, no ano de 2021, foi cobrada uma questão. Caiu uma questão onde foi cobrado o conceito do regime jurídico administrativo. Aqui nessa questão, tem a seguinte afirmativa: o regime jurídico administrativo compreende as prerrogativas e restrições às quais está sujeita a administração. Aqui se trata, de administração pública. E a resposta é certa. Aqui é uma questão bem simples, por isso da importância de saber o conceito de regime jurídico administrativo. O interesse público, ele é norteador do regime jurídico administrativo, ou seja, o Estado ele deve agir sempre pensando no interesse público. E existem dois princípios que são a base do regime jurídico administrativo. São eles: a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público pelos administradores do Estado. Ou seja, o primeiro princípio, a supremacia do interesse público sobre o privado, ele exige que o interesse da coletividade ele sempre tenha preferência em relação ao do particular. Ou seja, quando estiver em conflito o interesse da coletividade e o interesse de um indivíduo, o interesse da coletividade ele prevalece. Já o segundo princípio, indisponibilidade do interesse público pelos administradores do Estado, significa dizer que o administrador do Estado ele não pode abrir mão do interesse público. Indisponibilidade quer dizer que ele não pode dispor, ele não pode abrir mão do interesse público. Estes são os dois princípios que são base do regime jurídico administrativo. É um tema muito cobrado em provas. Outro tema muito cobrado em concursos públicos são os princípios de direito administrativo. É muito importante que vocês decorem esses 5 princípios. Eles estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal, onde estabelece que a União, os Estados e os municípios devem obedecer esses princípios. Ou seja, nós utilizamos o mnemônico LIMP, é uma forma de memorizar os 5 princípios da administração pública. É um mnemônico muito utilizado pelos concurseiros e é de extrema importância que você, concurseiro, decore esses princípios. São eles o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP. Recentemente, foi cobrado numa questão de concurso público os princípios. E em algumas das alternativas, colocaram a palavra urbanidade. Então, se você decora o LIMP, você vai lembrar que não existe um princípio com a inicial U. Então, daí você já cortaria duas alternativas, certo? Então, é muito importante decorar o LIMP, não somente o termo LIMP, mas cada princípio é de extrema importância. O princípio da legalidade, ele se refere à lei, Legalidade se refere à lei, ou seja, a administração pública, os estados, os municípios, a União, eles devem agir em submissão à lei, ou seja, tudo que eles forem fazer deve estar previsto em lei. Eles não podem atuar fora da legalidade. A administração pública só pode fazer o que está previsto em lei. Esse é o princípio da legalidade. Já o princípio da impessoalidade, ele determina que haja um tratamento igualitário, a todos os cidadãos, que a atuação da administração pública ela seja sem favoritismos e sem autopropaganda.
certo? Ainda sobre o princípio da impessoalidade, muito importante ressaltar que, ao fazer divulgações de projetos, construções de escolas, de hospitais, se o agente político coloca o nome dele nessas propagandas de construções de hospitais, escolas, investimentos, né? Ele está indo de encontro ao princípio da impessoalidade. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, afirma que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ou seja, quando um agente político faz uma propaganda de um serviço público e ele coloca nome, símbolos ou imagens que está caracterizando promoção pessoal, isso está ferindo o princípio da impessoalidade. Já caíram questões em concursos públicos tratando acerca desse tema. Então, é muito importante estar atento a isso. Acerca do princípio da moralidade, é necessário que a atuação da administração pública seja pautada na ética e na moral. Ou seja, não pode haver fraudes, esse tipo de conduta. Já o princípio da publicidade, ele determina que haja uma transparência e uma prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos públicos. Por isso que existe o portal da transparência, onde a população pode acompanhar os investimentos que estão sendo feitos, né, com os recursos públicos. Também no portal da transparência podemos visualizar o salário dos servidores públicos. Já o princípio da eficiência, ele determina que os serviços públicos sejam realizados com qualidade, que respeite o uso dos recursos públicos, que sejam serviços eficientes. Então, esses são os 5 princípios de direito administrativo cobrados com frequência em concursos públicos. É necessário decorar o mnemônico LIMP e cada um desses princípios e o seu conceito. Para isso, é muito importante a realização de questões para treinar e decorar.